E aí, pessoal que é Gaia, vamos falar aqui um pouco sobre animes, porque eu comecei a assistir o anime do Slime, o Tensei Shitara Slime Data Ken, eu acho que tem mais alguma coisa no nome, não sei, mas eu comecei a assistir porque estavam me falando muito esse anime, estavam, inclusive amigos estavam falando que é um anime ótimo, super cômico, interessante e tal, e de forma geral, eu não vou dar muitos spoilers aqui, é, mas vou falar um pouquinho sobre o anime. E de forma geral, a minha opinião, até eu vi até o episódio 8 dele, é um anime aceitável. Ele é interessante, ele tem uma premissa engraçadinha. Pra quem não sabe, a premissa dele inclusive está no título, que o título traduzido é aquela época, aquele tempo que eu reencarnei como uma slime, que é literalmente isso, é um cara que morre e ele reencarna na Slime. Slime é essa bolinha de gosma aqui, muito comum em jogos, como os oponentes mais fracos dos jogos, normalmente, as Slimes. E ele reencarnou como uma. Só que o twist dessa coisa é que ele reencarnou num mundo. Ele era uma pessoa comum do nosso mundo, que quando ele morre esfaqueado e ele reencarna num mundo de fantasia que lembra muito os mundos de videogame. Em especial mundos de RPG eletrônico mais do que MMORPG, mas tem alguns traços de MMORPG. Aí, o plot twist dele reencarnar nesse bicho é que ele reencarna extremamente poderoso. Normalmente slimes são seres fracos, inconsequentes, insignificantes, mas ele reencarna com muitos poderes, muitas capacidades, em especial uma habilidade única que permite com que ele possa hackear a realidade. Permite que ele consiga, essencialmente, duas habilidades únicas, que é o Predador e a segunda habilidade única é a do Sábio, a do Grande Sábio. E essas duas habilidades combinadas são extremamente poderosas. O Predador permite que ele consiga absorver características de outras criaturas que ele come. E a segunda permite que ele analise. Só que mais do que analisar as coisas que ele come, ele tem essencialmente um acesso, como se fosse ao código de programação da realidade. Ele consegue descobrir, saber de coisas que seriam de outra forma impossível. Ele tem quase como se fosse uma grande database dos segredos do universo, que ele usa muito mal no desenho, mas fazer o quê? Então o que acontece? Com essas duas habilidades, ele começa a devorar coisas, a absorver os poderes dessas coisas e ficar cada vez mais poderoso, a ponto de ele eventualmente caminhar para fora da caverna na qual ele esteve e caminhar para o mundo de modo a tentar construir uma sociedade, por aí vai. Então, em resumo, o anime é muito interessante, tem uma premissa legal. É, ainda só indo para um pouquinho de spoilers, ele faz contato com uma sociedade de monstros, a qual ele começa a dar upgrade, ele começa a upar essa sociedade, ele começa a melhorar a vida deles, protegê-los, eles acabam virando seus vassalos, e aí ele continua seguindo quase como se fosse um The Sims, um Civilization com monstros que ele vai construindo a sociedade. Ele tem várias questões que eu não vou entrar em detalhes exatamente para não falar de spoilers, porque meu objetivo aqui é mais dar o meu parecer inicial sobre a série, já que eu tô nos primeiros capítulos e tal. Então, de forma geral, é uma série de comédia, evidentemente de comédia, não é aquelas séries que tentaram ser sérias e na verdade são cômicas. É uma série que tem vários elementos shonens, mas também tem um caráter bem inteligente. A ambientação do mundo ela segue muitos detalhes e muitas deliberações semelhantes à de outros, a de jogos basicamente, o que é parte da piada, é parte da graça, como de, por exemplo, uma coisa curiosa do mundo é que os monstros não têm nomes, o que é uma coisa que também faz alusão a RPG, o que é engraçado. Porque em RPG, normalmente, as criaturas nomeadas, os NPCs nomeados, são seres muito mais poderosos que os não nomeados. Então, quando você enfrenta um Goblin 1, um Goblin 2, um Goblin 3, é diferente de quando você enfrenta Garlurk, o Senhor dos Goblins. Então, o ato de nomear é muito importante no Tensei Shitara Slime, onde as criaturas nomeadas são mais fortes que as criaturas não nomeadas. Isso é uma piada engraçadinha, mas também é uma parte de construção do mundo. O mundo ele se constrói, ele se estabelece como um mundo de jogo,
que os habitantes não percebem ser como um mundo de jogo, mas o Slime, que ele é um cara reencarnado de outro mundo, ele percebe claramente como um mundo de jogo, inclusive que ele faz vários comentários diversas vezes sobre isso. Então, de forma geral, eu acho o humor muito chato desse Slime, porque é um humor assim muito óbvio e faz a grande parte das piadas está relacionada às colocações que o próprio cara faz. São piadas pra mim muito bestas. Eu não rio muito com essa série, não é diferente de séries como, por exemplo, eu achei muito mais engraçado o Mob Psycho, mas é aquela coisa, o meu humor ele tende mais ao absurdo e ao humor rápido do que necessariamente o humor do Slime. Algumas coisas são engraçadas e tal, mas pra mim não é nada demais. O que está mais me cativando nessa série é precisamente a construção em volta deste mundo, e o que eu acho mais interessante, pelo menos pra mim, é o fato dele estar construindo uma sociedade nesse mundo. Ele está virando basicamente o rei, o administrador, o juiz, o determinador desta sociedade surgente de monstros. E isso é muito interessante, porque tem vários aspectos de construção de mundo, vários aspectos de construção societal. Então, pra mim, até mesmo enquanto observador, enquanto analista de discurso, eu acho muito curioso essa parte. Aliás, eu acho muito curiosa esta parte. Então, pra mim, esta é a parte mais legal do anime. O que eu acho particularmente chato nesse anime é o fato das lutas serem muito nada. Tem algumas questões legais, algumas questões curiosas, que normalmente estão relacionadas ao fato dele poder absorver poderes, mas o Slime ele entra na mesma tendência de animes contemporâneos a partir de One Punch Man, que fez uma pequena reviravolta no mundo shonen. Se vocês puderem perceber, desde a chegada de One Punch Man, nós temos uma colocação, uma situação onde temos protagonistas que não são tão babacas, e que eles são muito poderosos. Nós estamos vendo isso paulatinamente acontecer. De um lado nós temos animes que tentam seguir a fórmula de Naruto e One Piece, que ainda são os grandes da Shonen Jump, e no outro nós temos alguns animes que estão subvertendo o caminho, e vemos isso com o Slime, vemos isso com, obviamente, One Punch Man, Mob Psycho, que é do mesmo criador de One Punch Man, e eu não sei se eu gosto muito dessa tendência de protagonistas muito poderosos. O Slime é extremamente poderoso, tem uma habilidade roubadíssima, tem duas habilidades roubadíssimas que permitem a ele ser grotescamente forte. E isso aí impacta de tal forma que não há muita razão para o combate. Essa é a grande questão. Os combates eles são irrelevantes, eles são chatos, eles são perda de tempo quando você tem um protagonista tão poderoso. Obviamente, eu ainda estou no começo, é possível que novas criaturas apareçam, e aí tem etc. Porque parte do shonen, pelo menos pra mim a graça do shonen, de forma geral, é você ver a escalada no poder, a escadinha. Se você não tem essa escadinha, a coisa se torna muito boring, muito maçante, chata. Se você não tem o arco de crescimento, de desenvolvimento mediante luta, as coisas ficam meio chatas, irritantes. Em especial também algumas questões que a grande questão no shonen com luta é que as lutas têm que ser interessantes. Não precisa ser necessariamente é como eu já discuti anteriormente, não precisa ser necessariamente a questão de uma escalação de poder. Pode ter uma coreografia legal. E aí nós entramos nas questões sempre. Pode ter uma coreografia legal, e que em Slime é chatíssima, uma coreografia idiota, não tem nenhuma não, compare isso com as lutas de Naruto, que Naruto pode ser ruim em muitos aspectos, mas as lutas, a coreografia costuma ser muito boa. Então a coreografia é uma droga em Slime. Normalmente o que faz com que uma luta seja interessante em Shonen? São três aspectos: o drama, a coreografia e as reviravoltas. A reviravolta é quando você utiliza elementos, seja como um uso único de uma estratégia de luta, seja uma batalha que tem alguma reviravolta, como por exemplo quando o Goku se transformou em Super Saiyajin 1. Ninguém esperava isso. E isso é uma boa reviravolta. Agora, em todos os combates de Dragon Ball, você espera que ele se transforme em alguma merda. Então, não tem mais essa reviravolta.
quando você usa uma habilidade de forma única e específica. Isso acontece toda hora em JoJo Bizarre Adventure, que tem uma das melhores batalhas. Coreografia, Naruto. Naruto é um dos grandes exemplos de coreografia. Você tem movimentos bonitos, você consegue ver cada golpe telegrafado, você consegue ver a esquiva, o esforço dos personagens. Isso é coreografia. E drama nós podemos ver atualmente em Boku no Hero. Nós temos lutas que são com coreografias horríveis, idiotas. Nós temos lutas que são previsíveis, não tem nada de reviravoltas, porém elas têm um peso dramático muito forte. Cavaleiros do Zodíaco muitas vezes era baseado só no drama. Então, esses são os 3 elementos de um combate. Isso não existe em Tensei Shitara, porque é um anime de comédia, então não tem drama, o drama é irrelevante. Quando o drama acontece não é com a slime, então é com outros personagens, se torna uma coisa chata e maçante. A coreografia é zero, é uma slime contra monstros que a slime ganha porque ela usa um poder infinito e derrota os monstros. E com relação às reviravoltas, a reviravolta é a única coisa que às vezes acontece de interessante, que é um uso único de uma habilidade da slime. Mas de forma geral é previsível. Oh meu Deus, o oponente é muito forte, o que eu vou fazer? Eu como uma coisa, ganho o poder e mato o oponente. É ridículo, é tipo o Goku fazendo besteira. Então, para um shonen, os aspectos shonesescos de combate são muito chatos em slime. Esse pra mim é o maior ponto fraco que meio que não me faz querer ver direito esse anime. Porém, o aspecto de ele ter se tornado um rei e agora tá construindo um reino, isso é interessante. Então, pra mim, é isso. O humor é razoável, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pra mim, eu achei bem fraquinho. As lutas são chatíssimas, literalmente são perdas de tempo, eu pulo as lutas. E a parte mais interessante que faz valer a pena ver esse anime, pra mim, é a construção de reino. Continuarei vendo Slime... Eu Tensei Shitara, Slime, whatever, e irei dizer conforme eu for vendo o que eu acho. Se você gostou do meu vídeo, você pode, como sempre, apoiar o meu canal. Tem aqui as metas que vocês podem apoiar. E no apoia.c/gaigaia vocês podem dar uma olhada, me ajudar a investir no meu canal. Também podem colocar fazer doações pelo meu PayPal, que tem o link na descrição do vídeo. E podem, como sempre, ir para o meu Twitter, que é Gaigaia, para minha página do Facebook, que é Gaigaia, e podem também ir para o meu Discord, canal do Discord, que é Gaigaia, e conversar comigo lá. E, além de tudo isso, dar like, dar share, comentar, se inscrever e ligar as notificações. No mais, aqui foi Gaigaia, até a próxima, falou!